noite, igreja. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus sejam com todos, amém? Quem aqui é colportor? Levanta a mão. Eita nós, a igreja toda. Glória a Deus. Quando eu vi o coral aqui à frente falar, o coral dos colportores, nossa, que lindo, que lindo. Deus seja louvado. Me lembro muito do tempo em que eu fui colportor, para conseguir me manter na faculdade de teologia. Quando fui fazer teologia, eu tinha 29 anos, 9 anos de casado e uma filha de 2 anos. Então, ontem ainda falando com um jovem, ele disse assim, quanto maior o desafio, maior o milagre, né? Amém? E Deus, quem colporta, só quem é colportor, tem o sentimento, o saber de que Deus é por nós, amém? Que Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres, constante. Que Deus abençoe você ricamente no ministério da colportagem. Eu colportei 3 férias porta a porta, daí eu colportei 2 férias liderando e outras, 3, 5, 2 outras fazendo palestra em empresa, e no último ano eu colportei só uma, no meu último semestre, né? Eu colportei só 10 dias, porque eu fui fazer um evangelismo em Cabo Verde. Tive a oportunidade, né, de ir com um grupo de colegas, fomos à África, em Cabo Verde, e eu pude colportar só 10 dias. E naqueles 10 dias, Deus deu o milagre que eu precisava para me formar. Deus, Ele é simplesmente fantástico, amém? Que Deus te abençoe grandemente, você que é colportor. Vamos abrir a palavra de Deus? Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14. A mensagem de hoje, assim como todas elas, né, que eu tenho, Deus tem me dado o privilégio e a oportunidade de compartilhar com você, todas tocam o meu coração, mas eu confesso que essa é uma das que mais toca o meu coração. E eu espero que seu coração seja movido também nessa noite com a bênção do Senhor. João capítulo 14. Nós vamos ler alguns versos. Eu tenho 2 pedidos para você, os mesmos pedidos que eu tenho feito toda a noite. Mantenha a sua Bíblia aberta e o seu coração em oração com Deus, para que Deus nos abençoe. Posso pedir que você ore nesse momento? Posso pedir que você interceda pelo estudo da palavra uma vez mais? Porque não pode ser eu aqui a falar, mas Deus falando através desse instrumento errado aqui, pecador. Tenha misericórdia de nós, para que a bênção do Senhor chegue a nós. Feche os teus olhos e interceda especialmente pelo estudo da Bíblia nesse momento. Querido Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, pedimos que o Senhor atenda a nossa prece e que o Senhor fale ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito, Senhor. É o que nós juntos te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 14, acompanhe comigo, versículo 13. João 14, verso 13. Diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14,
Leio João 14:14 agora. Se me pedirdes o que, igreja? Alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos agora ao capítulo 15, verso 7. Capítulo 15, verso 7. Diz assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que, igreja? O que quiserdes, e vos será feito. Veja agora capítulo 15, versículo 16. Diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, igreja? De que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O último versículo, capítulo 16, versículo 23. Capítulo 16, verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes o quê? Alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu li esses versos na Bíblia e eles me deixaram desconfortável. Por quê? Porque essas são palavras bíblicas, são palavras de Jesus, e Jesus está dizendo: se vocês pedirem, o que vocês pedirem, aquilo que vocês pedirem, tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou dar para vocês. Não é isso que nós acabamos de ler? Mas eu te pergunto então, tudo aquilo que você já pediu para Deus em nome de Jesus, você recebeu, sim ou não? Sim ou não? Não. Então, o que é que está nessa equação, nessa palavra de Jesus que a gente não consegue compreender, que eu não compreendia? Porque Jesus, Ele é claro em dizer: aquilo que vocês pedirem, se pedirem, tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu vou dar para vocês. Mas tem muitas coisas que eu pedi, que eu peço, que você pede a Deus, que nós pedimos e nós não recebemos. E isso traz um ponto de interrogação. Jesus falha com a sua palavra? Não, absolutamente não. Eu tenho pedido mal, pedido errado? O que tem acontecido que eu não tenho recebido? Eu sei que você já ouviu alguns pregadores, e eu concordo com esse pensamento, não estou discordando, ok? Que diz assim: tudo que nós pedimos a Deus, Ele ouve e nos atende, mas Ele não atende muitas vezes como a gente pede, é lógico isso, mas Ele atende dizendo sim, não ou espera um pouco. Já ouviram isso, não? Será que é isso que está falando aqui? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora. Veja, vamos fazer igual ontem, ok? Você fica com a mão marcando aqui em João 14, nós vamos voltar para João 14, mas nós vamos agora lá para 1 João, primeira carta de João, no capítulo 5. Vamos lá, 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. E nós vamos ler ali o versículo 14 e 15. Diz assim, 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedimos o que, igreja? Alguma coisa segundo a vontade dEle, a sua vontade, a vontade de Deus, Ele nos ouve. Pausa e olha para mim. João está dizendo o que aqui para nós? Esta é a confiança que eu tenho com Deus. Que se eu pedir alguma coisa, de acordo com a vontade dEle, número 1, Ele me ouve. Eu posso ter certeza que Ele me ouve. Número 2, versículo 15 agora. E se sabemos que Ele nos ouve, e Ele nos ouve
quando nós pedimos de acordo com a vontade dEle, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que é que a Bíblia está nos dizendo aqui? Número 1, a Bíblia está dizendo para nós o seguinte: se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, eu tenho certeza que Ele me ouve. Número 2, e se eu tenho certeza que Ele me ouve, eu posso ter certeza de que Ele atendeu o meu pedido. Amém? Veja, qual é a chave para nós entendermos aqui? Que eu tenho certeza que Ele me ouve e que Ele me atende, se eu pedir de acordo com a vontade dEle. Existem algumas coisas que eu posso ter certeza que é a vontade de Deus me atender? O que você acha? Sim ou não? Sim. Que tipos de pedidos eu posso ter certeza de que Deus me atende? Espírito Santo, alguém falou. Amém? É a vontade de Deus nos dar o Espírito Santo, sim ou não? Sim, essa é a vontade dEle. E se eu peço de acordo com a vontade dEle, eu tenho certeza de que Ele me ouve e Ele me atende, amém? Então, o pedir pelo batismo do Espírito Santo é a vontade de Deus. Agora, eu preciso sentir que eu recebi o batismo do Espírito, sim ou não? Não, eu não preciso sentir. Eu tenho que saber que Ele me deu o Espírito, porque Ele prometeu. O sentimento não é necessariamente uma prova de que eu fui batizado com o Espírito Santo. E o sentimento é algo que é colocado em muitas igrejas, muitas denominações, como sendo uma prova. Eu senti algo muito bom. Eu fui elevado e tal. O Espírito Santo me tomou. E alguns começam a rodopiar, pular e dançar. E até são elevados às alturas ali, porque foram tomados pelo Espírito. Já viram isso ou não? Veja, é o sentimento uma prova? Não. A Bíblia diz que não é um sentimento, até porque João, capítulo que nós estamos lendo aqui, capítulo 5, versículo 15, diz assim: e se sabemos que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende. Não é se sentimos, é se eu sei. É aqui, ó. Então, se você pede pelo batismo do Espírito, se você pede que o Espírito Santo encha a sua vida, você pode levantar da oração certo de que Ele está contigo, porque Deus prometeu assim. Amém? Não é maravilhoso isso? Que outro tipo de pedido eu posso fazer a Deus que eu tenho certeza que Ele me ouve? Perdão dos pecados, o que você acha? Sim ou não? Sim. Mesmo o livro de João diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele me ouve. E 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Eu preciso sentir que os meus pecados estão perdoados, sim ou não? Eu preciso sentir. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, jovens mesmo, vindo a mim dizendo assim: pastor, eu não sinto que Deus me perdoou. Pastor, eu não sinto que eu estou perdoado. Eu não sinto. Eu digo, para com essa história de querer sentir ou pensar que você tem que sentir. Essa é a confiança que nós temos. Nós sabemos que Ele nos perdoa, porque a maior vontade dEle é nos perdoar. Por isso que Ele veio, se fez homem e morreu na cruz do Calvário. Amém? Mas pastor, mas eu fui longe demais, eu errei, e errei de novo, e tudo mais, e eu não sei se Deus me perdoou. Não, você tem que saber que Ele te perdoou, porque Ele prometeu te perdoar, amém? Não importa o pecado. Mas pastor, por que isso, aquilo, outro? Eu digo assim, olha, na minha concepção não tem outra coisa senão que lá na cruz do Calvário, Jesus morreu por você, pelos pecados que Ele sabia que você iria cometer no ano de 2025, amém? Ele morreu por esse pecado. O diabo quer jogar na sua cara dizendo que você não merece, que você isso, aquilo, outro, que você erra de novo, etc e tal. E Jesus está dizendo, filho, você é meu. E existem muitos que não se perdoam. Deus o perdoou, mas muitos não se perdoam. E a esses eu quero dizer o seguinte: filho, filha, se Deus te perdoou, se Ele é o Rei eterno, o Todo-Poderoso,
o Rei dos céus e da terra e de todo o universo, e Ele te perdoa, quem é você para não se perdoar? Quem é você para não se perdoar? Quando eu não me perdoo, é como se eu estivesse dizendo para Deus, não, Deus errou em me perdoar. É como se eu estivesse querendo me colocar acima de Deus. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você, não? Então receba a graça e o perdão. Mas pastor, eu não esqueço. Eu lamento em te dizer, você não vai esquecer. Porque Deus criou a nossa memória para nós lembrarmos das coisas boas que Ele fez, os grandes atos do seu amor, mas quando o pecado entra, a gente também lembra das coisas ruins, erradas. É ou não é verdade? Isso não é porque você lembra. Agora Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem poder para esquecer. Amém? Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso essa semana. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. O dom do Espírito, perdão dos pecados, eu tenho certeza que Ele me ouve. Sabe, uma outra coisa que eu posso ter certeza que Ele me ouve e me atende? Para Deus me libertar de algum vício. Amém? É a vontade dEle te libertar do vício do álcool, se você é viciado em álcool? Sim. É a vontade dEle te libertar do vício da pornografia, se você é um adicto à pornografia? Eu pergunto, é a vontade dEle? Sim ou não? Sim. É a vontade dEle te libertar de qualquer tipo de amarra que o pecado tem colocado sobre você? Sim, é a vontade dEle. Eu poderia contar aqui para você algumas histórias de jovens que foram libertos. No meu primeiro distrito pastoral, eu era pastor de uma igreja que ficava no bairro mais perigoso do meu estado Santa Catarina. O maior ponto de venda de drogas, de tráfico, ficava naquele bairro onde eu tinha uma igreja e era pastor. Eu posso dizer para você, jovens, que hoje, amigos meus, até hoje, meus amigos queridos do coração, que foram libertos das drogas, do crack, do tráfico, porque clamaram a Deus e Deus os libertou. Amém? Um deles teve uma arma na sua cabeça. E essa arma que foi colocada na sua cabeça, o indivíduo disparou a arma e simplesmente a arma não funcionou, porque ele pediu socorro a Deus. E aquele foi o dia em que ele entregou a sua vida a Deus e nunca mais usou drogas, se afastou do tráfico, e ele começou a visitar amigos que estavam na cadeia por causa de tráfico, de latrocínio, e levar Jesus para estes. Amém? Ele pediu, clamou. Eu posso falar de homens que foram libertos da bebida, do álcool. Teve um, no meu primeiro ano de ministério, o irmão José Carlos, ele bebia, começou a experimentar a bebida, o álcool, quando tinha 8 anos de idade. Sabe a espuminha da cerveja? Quem já experimentou a espuminha da cerveja quando era criança? Hein? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. O irmão José Carlos começou a experimentar a espuminha da cerveja quando era criança do pai. Imaginem. Isso é algo que, né? E agora o irmão José Carlos, ele era um bêbado inveterado. Ele bebia. Vocês vão dizer assim, não, o pastor está exagerando. Eu não estou exagerando, porque eu vivi isso. Posso trazer o irmão José Carlos aqui para testemunhar para vocês. Ele bebia cerca de 5 litros de cachaça por dia. Você consegue imaginar o que é isso? Ele acordava bebendo cachaça, ele ficava o dia inteiro bebendo cachaça. À noite, quando ele acordava para ir ao banheiro urinar, ele passava pela cozinha e bebia cachaça. Um homem perdido, completamente perdido, a vida arruinada, tudo errado. Eu fui fazer uma visita para o irmão José Carlos. A esposa dele era adventista, era membro da minha igreja. Hoje ela é falecida. E eu nunca me esqueço o dia que eu fui lá. Ele estava logicamente alcoolizado. E eu disse para ele, você acredita na palavra de Deus? Ele disse, eu acredito, pastor. Você acredita que Jesus
e a sua palavra, pela sua palavra, Ele criou todo o mundo e o universo. Ele disse, eu acredito, pastor. Você acredita que Jesus, pela sua palavra, curou doentes, leprosos? E eu contei para ele, ele disse assim, eu acredito, pastor. Bêbado ele estava, ele disse, eu acredito. Você acredita que Jesus ressuscitou mortos, como foi Lázaro, etc.? Eu acredito. Você acredita que esse Jesus tem esse poder pela sua palavra, pode te libertar? Ele disse, eu acredito. Então nós vamos estudar a Bíblia. Você vai deixar a palavra entrar na tua vida e a palavra vai te transformar. Ele disse assim, pastor, mas eu não sei ler. Ele não sabia ler. Eu disse, mas não importa, a Bíblia diz que felizes são aqueles que leem e os que ouvem. Então, se você deixar a palavra entrar pelos seus ouvidos, Deus vai operar um milagre. Eu comecei a estudar a Bíblia com ele. Bom, resumindo a história. Um dia, nós estávamos fazendo um evangelismo, o pastor Raimundo Gonçalves estava fazendo evangelismo na Igreja Central de Joinville, e no primeira noite, o primeiro apelo, o irmão José Carlos foi à frente de chinela havaiana, de bermuda, camiseta, vida destruída, arruinada, bêbado. Ele foi à frente e atendeu o apelo de batismo. No outro dia eu fui à casa dele. Eu disse, irmão José Carlos, o senhor vai ser batizado. Ele disse, mas como, pastor? Eu sou um bêbado. Eu não tenho como. Mas o senhor não atendeu o apelo? Eu disse, eu atendi, mas eu não posso ser batizado ainda. Eu disse, mas você acredita que Deus criou pela sua palavra? Ele disse, eu acredito. Você acredita que Deus, pela sua palavra, curou toda espécie de doença? Ele disse, eu acredito. Você acredita que Deus ressuscitou mortos? Você acredita que Deus... Isso, ele dizia, eu acredito. Então, hoje nós vamos ver o milagre. Amém? Eu estava sentado ali com o irmão José Carlos na sala da pequena sala da casa dele. Humilde, simples. A esposa dele ao lado, o secretário da igreja no meu lado ali, juntos. E eu disse assim, tem bebida em casa? A irmã Valdete disse, tem, pastor. Eu disse, traz a bebida. Aí ela trouxe lá do armário, trouxe um litro de cachaça, assim, estava um pouco mais da metade. Coloquei entre nós dois. E eu disse assim, irmão Zé Carlos, está aqui a bebida. Se o senhor acreditar, o senhor vai entregar essa bebida para Jesus hoje e o senhor nunca mais vai beber. Eu comecei a orar. Ficou um silêncio sepulcral assim naquela sala. E eu disse, irmão, o senhor acredita? Eu acredito, acredito. Fui repetindo. Então, se o senhor acreditar e entregar para Jesus, o senhor nunca mais vai beber. Aí uma hora ele passou a mão na bebida e esticou para mim assim, disse, leva, pastor, eu não vou mais beber em nome de Jesus. Aí eu peguei aquela mão dele assim, do jeito que ele esticou para mim, o senhor vai jogar, irmão Zé Carlos, a bebida fora agora. Fomos na frente da casa dele, saímos da sala, assim, na frente da casa dele tinha um gramadinho, disse assim, nos ajoelhamos, agora o senhor vai entregar a bebida para Jesus. E eu nunca me esqueço, eu fiquei emocionado de falar para você, nós nos ajoelhamos ali no gramado, ele abriu a garrafa, estendeu a garrafa, começou a jogar fora e diz assim, Senhor, o senhor é testemunha, o pastor aqui é testemunha, que eu estou entregando a bebida para o senhor e nunca mais vou beber. Vum, jogou aquela garrafa longe. E aquele homem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nunca mais bebeu. Amém? Ele se tornou o diácono da igreja, se tornou o diácono-chefe da igreja, e alguns dias depois ele foi transformado, né? Aí a família comprou um terno para ele, para o dia do batismo, eles eram evangélicos, ficaram impressionados com a transformação na vida dele. Ele foi batizado um dia, ele estava indo para a igreja, não sabia ler, mas estava com a Bíblia embaixo do braço. Passou na frente do bar e os amigos falaram assim, ei Zé Carlos, o que você está fazendo indo para a igreja? Que loucura é essa? Teu lugar é aqui com a gente. Vocês acreditam como o diabo faz as coisas? Ele me contou isso. Teu lugar não é lá não, teu lugar é aqui com a gente. Que isso? Estamos com saudade de você e tudo mais. A resposta dele, não, vocês é que têm que ir comigo. Porque aqui dentro entrou alguém que eu não quero que saia nunca mais. Amém? Glória a Deus, maravilhoso isso, não é verdade? Veja, se eu pedir pelo Espírito, se eu pedir pelo perdão dos pecados, se eu pedir para que Ele me liberte do domínio da escravidão do pecado, é a vontade de Deus, Ele assim vai fazer, amém? Peça, 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 busque, bata, clame e Ele ouve, amém? Vamos voltar para João, lá agora o Evangelho, capítulo 14. Como é que eu vou saber aqui que tudo é esse? Que tudo é esse que Jesus disse?
Quando eu não tenho certeza, seria tão bom se eu soubesse assim, olha, o curso que eu devo fazer é esse aqui, é odonto, é veterinária, é ciências contábeis, enfim, administração, é teologia, é psicologia, é pedagogia. Seria tão fácil, né? Se uma voz de Deus falasse no meu ouvido esse, ou, melhor ainda, né? Esse aí é o garoto que é para você casar, viu? Ou essa é a moça aí, pode investir, essa eu assino embaixo, Papai do Céu assinando embaixo. Hoje eu estava falando com o pastor Jolivet, na hora do almoço, e disse assim, o pastor Rubens, perdão. O pastor Jolivet estava ali, o pastor Rubens estava na mesa, o pastor Rubens falou assim, olha, se você quiser casar com uma moça boa, vai no culto ali no bosque de oração. Ali você vai encontrar uma boa moça. Você quer casar com um bom garoto? Vai lá, porque lá estão buscando aquilo que só Deus pode dar. Faz sentido ou não? Você já tem uma boa direção aí. Amanhã vai estar cheio lá o culto, estou vendo. Amanhã vai estar cheio lá o culto. Ei, pastorzão. Faz a foto, antes e depois ali. Como seria bom se eu soubesse, é ou não é verdade? Agora, olha só. Como é que eu vou entender esse tudo aqui que Jesus está falando? Só tem uma chave para nós entendermos. A chave é a seguinte. É nós mergulharmos no contexto, ok? Qual é o contexto que nós extraímos essas palavras de João capítulo 14, 15 e 16? O contexto é o último momento de Jesus com os discípulos. É o último momento de Jesus com os discípulos. Era quinta-feira à noite. Naquela quinta-feira à noite, Jesus estava tomando a Santa Ceia com eles. E Jesus disse para eles assim, eu vou deixar vocês. Eu não vou mais estar com vocês. E para onde eu vou, vocês não podem ir juntos. Imaginem o seguinte. Se eu perguntasse para você assim, o que seria estar com Jesus? Que adjetivo você usaria para estar com Jesus? Maravilhoso? Quem acha que é maravilhoso estar com Jesus? Imagine o seguinte, eu estou pregando aqui agora, ok? Mas de repente, começa a entrar nesse corredor e vir aqui em direção ao púlpito e subir essas escadas. Mas não é outra pessoa senão o próprio Cristo Jesus. Como é que você se comportaria na frente de Jesus aqui? Eu não sei, pastor Danilo, eu acho que eu pegar o microfone e entregar para ele, eu ia querer sumir aqui da frente. Estão entendendo a ideia? Imagina, não é o pastor André que vai pregar agora, é o próprio Cristo Jesus que vai pregar. Ele que vai falar. Imagina, se Jesus nessa noite viesse aqui à igreja, pregasse para nós e ele dissesse assim, olha, eu vou dar para todos vocês que estão aqui hoje, 1 hora para você ficar comigo. E agora ele coloca na agenda ali 1 horinha, certo? Você ia levantar de madrugada, 1 da manhã, 2, é ou não é? Para estar 1 hora com Jesus. O que você conversaria com Jesus nessa 1 hora que você teria com ele? Hein? Que pergunta você faria para ele? Imagine estar 1 hora com Jesus. Meu Deus, minha cabeça explode de pensar assim, 1 hora com Jesus. É ou não é verdade? Agora, imagine se você não tivesse 1 hora para estar com Jesus, mas 3 anos e meio com Jesus, acordando com Jesus, dormindo com Jesus, andando com Jesus, ouvindo sermões de Jesus, milagres de Jesus. Uau, estar com Jesus era o quê? Maravilhoso? Acho que não. Era extraordinário? Eu acho que também não. Era fantástico? Eu acho que não. Eu acho que não tem adjetivo que possa nos revelar o que era estar com Jesus. Para mim, a única palavra é tudo. Faz sentido ou não? Estar com Jesus é tudo. Ponto final. Acabou. Não precisa mais nada. Uau, estar com Jesus. Agora, se estar com Jesus era tudo, simplesmente tudo, imagina agora Jesus olhar e dizer assim, eu não vou mais estar com vocês, eu vou deixar vocês. E eu não vou mais estar com vocês, e para onde eu vou vocês não podem me seguir. Imagine, fazer um exercício. Pense em alguém que você ama neste mundo. Fora Deus, fora Jesus. Quem é a pessoa que você mais ama? Ela está aí do teu lado? Fala para ela então. Eu já vi algum falando ali. Menino romântico. Menino romântico. Aproveita, essa é a sua chance.
Imagina, a pessoa que você mais ama nesse mundo, mais especial para você. Aí essa pessoa, agora, hoje à noite, ela olha para você e diz assim: eu vou te deixar hoje à noite. E você nunca mais vai me ver. Como é que ficou o teu coração? Como é que ficou? Diz para mim. Como é que ficou o teu coração? Ficou partido? Sim ou não? Foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus falou isso para eles, e repetiu isso para eles, e Jesus então viu que o coração deles ficou partido, olhou para eles e disse o quê? João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem com o coração partido. Vocês creem em Deus? Vocês creem também em mim? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. E eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei, porque eu quero que onde eu estiver, eu quero que você esteja também. Mas eu vou e vocês não vão estar mais comigo. Mas não fiquem preocupados, tá bom? O que veio na mente dos discípulos? No meu entendimento vem o seguinte: tá, o Senhor vai nos deixar, mas como assim? Quem é que vai pregar os sermões que o Senhor prega? Quem é que vai curar os doentes como o Senhor cura? Quem é que vai curar os corações partidos que só o Senhor cura? Quem é que vai ressuscitar os mortos como o Senhor? Quem? Você já se pegou lendo a Bíblia e pensando assim: uau, se eu tivesse que escolher uma história da Bíblia para eu estar junto com Jesus, seria essa. Que milagre de Jesus você gostaria de testemunhar? De estar presente? Na minha mente vem alguns assim, difícil escolher um. Eu fico imaginando quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eu queria estar junto lá, com aquele grupo que estava com Jesus, indo ali em direção a Naim, um grupo feliz, alegre, contente e tudo mais. Saindo de Naim, um cortejo fúnebre do filho único de uma viúva, completamente desesperado. Os dois grupos se encontram. Jesus olha para aquela mulher. Eu queria ver a cara de quem estava ao redor, quando ele disse assim: mulher, não chores. Você já viu alguém falar para uma viúva que perdeu seu único filho no dia do funeral, dizer para ela não chorar? Você consegue imaginar um negócio desse? A pessoa tem que saber o que está falando, ou ela é meio pirada biruta, é ou não é verdade? Você concorda comigo, não? Jesus falou para ela não chorar, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo. E poucos instantes depois ele toca no esquife e diz assim: ei garoto, levanta. E quando ele fala isso, deu uns tremelique no corpo do morto, entendeu? Ele deu uma respirada, se levantou. Na minha cabeça vem que um bocado saiu correndo assim, ó. É ou não é verdade? Como assim um morto tornou a ter vida? Já pensou? Imagina Jesus lá à beira-mar, é outra cena que eu gostaria de ver. Na minha mente vem assim, eu leio na Bíblia, eu leio no livro Desejar Todas as Nações, parece que eu estou lá assim, eu vejo um leproso vindo, levantando a mão, gritando, leproso, 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 e tudo mais. E aí vai um pulando para lá, outro para cá e tal, tenta impedir ele de chegar a Jesus, ele não está nem aí, olha para Jesus, se curva diante de Jesus: Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus na hora toca nele e diz: eu quero, fica limpo. E pum, naquele instante, aquele homem olha para as suas mãos que estavam carcomidas pela lepra, ok? Escamosa ali, nada, ele passa a mão no rosto, está tudo de volta, o nariz, as cartilagens, a orelha, ele abaixa a túnica ali, a pele dele rosada como de um jovem perfeito, de um bebê, e ele olha para si, eu não sei, eu fico imaginando aquele camarada dizendo, eu estou curado, estou curado. Eu vejo ele abraçando Jesus, beijando Jesus, dizendo, eu estou curado, eu estou curado. Você vê essa história assim também, não? Que fantástico! Agora, uma outra que eu queria estar é quando Jesus ressuscita Lázaro. Tirem a pedra. Diz, como assim, Senhor? Já cheira mal, 4 dias. Tira a pedra. Aí tiram a pedra e Jesus diz, Lázaro, vem. Quanto tempo demorou para Lázaro sair do túmulo? Eu não sei. Se foi 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, eu não sei. Eu só sei que quando o indivíduo saiu lá com uma múmia, até esse momento chegar, foi uma eternidade para os que ali estavam. De repente Lázaro apareceu, desatem ele ali. E Lázaro surgiu da sepultura e muitos creram nele, amém? Uau, que era estar com Jesus, simplesmente tudo. Quem é que vai fazer os milagres?
Imagina, se Jesus tivesse 1 hora com você e você pudesse dizer, Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo na casa de tal pessoa, porque eu quero que ela aceite o Senhor como seu Salvador. Eu falo para ela, mas não acredita em mim, mas se o Senhor aparecer, ela vai acreditar. Já pensou que seria isso? Aí Jesus diz assim, não fiquem perturbados, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês. E ele diz no capítulo 14, versículo 4 de João, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí um iluminado Tomé diz, Senhor, a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, como a gente vai saber o caminho? Aí Jesus diz, Tomé, Tomé, eu sou o caminho, o que mais? A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uau, estava ali diante dele o próprio caminho, a verdade e a vida, a vida. Aí Filipe diz assim, tá bom, Senhor. Vamos fazer o seguinte então, o Senhor nos mostra o Pai e isso basta para nós. Aí eu imagino Jesus levando a mão à testa assim, longa, talvez igual a minha, né? Dizendo assim, Filipe, como assim, Filipe? Tanto tempo eu estou com vocês, vocês não me têm visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você pede para mostrar o Pai? Crede ao menos pelas mesmas obras, porque as obras que eu faço eu não faço por mim mesmo, mas é o Pai quem faz através de mim. Ah, então está aí a chave. Quem vê a Ele, vê o Pai, as obras que Ele faz, o Pai faz por intermédio dEle. Eu não sei quanto a você, mas eu tinha muito medo de Deus, o Pai, até o dia em que eu li essa passagem. Eu não nasci num lar, num berço adventista. Eu venho de um berço da Igreja Católica Apostólica Romana, família do meu pai, da minha mãe. Eu tinha medo de Deus, porque quando Deus olhasse para mim, Ele ia mandar um castigo, porque eu aprendi que Deus castiga aqueles que não andam de acordo com a vontade dEle. Foi assim que você aprendeu também? Eu tinha medo de Deus. Eu disse, espera um pouquinho. Quer dizer que as obras de Jesus, é o Pai quem faz através dele. Os sermões dele são palavras do Pai através dele. As curas, ressurreição, coração, tudo. Esse é o meu Deus, amém? Esse é o meu Deus. E Jesus disse, acreditem ao menos pelas mesmas obras. Versículo 10, acompanhe comigo. João 14, verso 10. Olha o que diz lá. Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Aí olha o próximo verso. Olha o próximo verso. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, isso eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, nem o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita com vocês, e Ele estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Uau, o que Jesus está dizendo aqui? Espera aí, Senhor, quem é que vai pregar os sermões que o Senhor prega? Quem é que vai curar? Quem é que vai acalentar corações partidos ali como o Senhor? Quem? Jesus assim, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, amém? Ele é o Espírito da verdade. E esse outro Consolador, aqui, no texto, na palavra, no grego, que é a língua original aqui do Novo Testamento, essa palavra outro significa um outro igual, da mesma essência. Entenderam bem? Igual, da mesma essência. Ele está dizendo o seguinte, se vocês olham para mim e veem o Pai em mim, e alguns capítulos antes ele disse assim, porque eu e o Pai somos um, esse outro Consolador que eu vou enviar, assim como eu e o Pai somos um, Ele é um comigo e um com o Pai, como eu sou um com o Pai e Ele comigo, amém? É o mesmo, é o mesmo. Uau, Deus seja louvado por isso. Esse outro Consolador é mais ou menos assim. Bom, quem é o Consolador? Sou eu o Consolador que estou aqui com vocês, o Confortador. Mas eu vou enviar um outro igual a mim. Vocês não vão ficar órfãos. Eu voltarei para vocês.
E esse voltar de Jesus aqui, não é o voltar que ele falou no capítulo 14, do versículo 1 a 3, é o voltar na pessoa do Espírito Santo. Amém? Ou seja, quem está com o Espírito Santo é o mesmo que estivesse com quem? Com Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo tomou o lugar de Jesus conosco. Diga amém. Amém? Ou seja, se Jesus entrasse aqui, eu ficaria muito feliz de estar na presença de Jesus. Saibamos nós que nós já estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Só que a gente não tem percebido. Veja, o Espírito Santo traz a presença de Jesus o quê? Em nós. Ele vai estar com vocês, mas também vai estar em vocês. Terceiro, o Espírito Santo ensina as verdades de Jesus a nós. E o Espírito Santo fala o testemunho de Jesus o quê? Através de nós. Através de nós. Sabe o que é mais triste nessa história todos, queridos? É que isso é claro para nós, isso é bíblico, está revelado para nós. Mas nós não estamos atendendo para a verdade e a realidade que o Espírito Santo já está conosco, desde o Pentecostes. A gente diz, Senhor, manda o teu Espírito, manda o teu Espírito. Diz assim, eu não preciso mandar o Espírito, eu já mandei, ele já está com vocês. Você tem que pedir, Senhor, que o teu Espírito habite em mim. Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro que os judeus cometeram nos dias de Jesus e continuam cometendo até hoje? Senhor, manda-nos o Messias, manda-nos o Messias. Não, o Messias já foi. Faz sentido o que eu estou falando? Qual era a realidade mais importante, a verdade mais importante para o povo de Deus nos dias de Cristo? A verdade mais importante é que ele, o Messias, estava ali, é onde Jesus estava, ele estava com eles. Mas, lamentavelmente, João escreve dizendo, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus um dia, em João capítulo 5, versículo 39, diz assim, ei, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam encontrar nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. No entanto, vocês não querem vir o quê? A mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Alô? Sou eu, estou aqui. Mas eles não enxergaram, não viram. E nós hoje estamos vivendo uma triste realidade semelhante à mesma. Onde está Jesus hoje? Onde está Jesus hoje? Jesus hoje está ministrando por nós no santuário celestial, no Santo dos Santos. Como nós estudamos ontem. Eu posso me achegar junto ao trono de graça e receber misericórdia em ocasião oportuna, sempre que eu pedir, porque eu posso hoje já ter um antigozo do deleite, do descanso, quando eu chego junto ao santuário pelo nome de Jesus, amém? Desde quando? Especialmente a partir de 22 de outubro de 1844. Nós estamos no dia do juízo. Só que a gente prega sobre o dia de juízo, só que esse dia ficou lá no passado, 22 de outubro de 1844. E isso quando a gente prega. Mas eu quero dizer para você, querido, hoje é o dia do juízo, nós estamos nesse dia. Só que a gente não se atenta para onde Jesus está hoje, como eles não atentaram para onde Jesus estava quando Jesus veio aqui e pisou nesse mundo. Número 2, a gente não atenta para a realidade que o Espírito Santo é o substituto de Jesus aqui conosco hoje. E nós estamos cegos para essa realidade. A gente está cego. A gente não fala dele, não clama por ele, não busca ele, não pede para que ele habite em nosso coração. Porque o nosso coração está cheio de tantas outras coisas. Ó, queridos, a serva de Deus, ela diz assim, o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Difícil de entender isso, né? Ele, Jesus, assumiu a forma humana, e não deixando de ser Deus, mas limitado pela humanidade, ele não poderia estar em toda parte em pessoa. Mas ele poderia estar, através da pessoa
do Espírito Santo. Era, portanto, do interesse deles que ele fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Mas, pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se ele não subisse ao céu. Amém? O que é estar com Jesus? É bom? Maravilhoso? Extraordinário? Fantástico? Estar com Jesus é tudo. Que tudo é esse que Jesus disse que daria para eles? Se vocês pedirem aquilo que vocês pedirem, se vocês pedirem o Espírito, se vocês clamarem, eu vou dar. Mas não peçam para vocês, peçam para que vocês façam as obras que eu faço. Lembra o nosso primeiro estudo? Pedir o pão para compartilhar com quem não tem? Você que é colportor. Colportagem não é venda. Envolve venda, mas não é venda. Colportagem é evangelismo. E o maior interessado na venda é quem? É o teu líder de colportagem? Não, não é o teu líder de colportagem. O maior interessado na venda, na colportagem, é você? Não, não é você. Quem é o maior interessado? É Deus. Porque através dessa literatura você leva Jesus para as pessoas, amém? Jesus para as pessoas. Quando eu colportava, no final ali na hora da oferta, eu orava, Senhor, fiz a minha parte, tá? Agora convence ela pelo teu Espírito que ela precisa ficar com esse material. Mas usa-me para que eu convença ela. Não porque, tudo isso é importante, que eu tenho que pagar os meus estudos, que vai ser meu padrinho, tudo isso é importante. Mas eu olhava para elas e dizia assim, sabe, nesse livro aqui, o grande conflito, nesse livro, Vida de Jesus, você vai encontrar o plano de Deus para a sua vida e para a tua família, por toda a eternidade. Porque Jesus morreu na cruz para te salvar. Essa era a minha oferta. E as pessoas ficavam tocadas, porque quando você fala da cruz, é o poder de Deus. Amém? A cruz é o poder de Deus. Loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. E eu apresentava a cruz em toda a minha oferta. Eu ergui a cruz. Um Jesus que morreu, foi sepultado, ressuscitou, está intercedendo por nós e vai voltar em breve. E vai levar você, seu esposo, seus filhos. Esses livros aqui te ajudam a encontrar esse caminho, porque eles só falam da Bíblia aqui. Amém? E as pessoas dizem, eu não posso ficar sem esse livro, eu tenho que conhecer esse Jesus. Que bênção. Amém? Mas quem é o maior interessado? É Deus. Queridos, que você seja, eu falo aqui aos colportores, que todos aqui são jovens universitários, maioria colportores. Quando você sai para colportar, Deus está ao teu lado, amém? Para te usar, para que você faça obras maiores que as que ele fez. Porque ele era um, e aqui são 1000 colportores, amém? 1000 Jesuses ali entrando porta a porta para falar de um Deus que morreu na cruz para salvar. Uau! Se você pedir esse tudo, e eu encerro com essas palavras. Davi entendeu que se ele tivesse esse tudo, ele não precisava de mais nada. Porque um dia Davi orou, ele disse assim, o Senhor é o quê? É o meu? E eu o quê? Não vou ter falta de quê? De nada. Ele me leva junto a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele me leva a pastos verdejantes, mas ainda que eu ande pelo vale sombrio como a própria morte, eu o quê? Se eu não vou temer nada. Por quê? Porque o meu tudo está comigo. Amém? A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu não tenho por que temer,
Porque Ele é o meu pastor, o meu Deus. Ele diz assim, e esse meu Deus prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, Ele me dá o seu Espírito, amém? Que é tudo o que eu preciso. E em breve eu vou habitar na casa dEle para todo sempre. Amém, amém, amém. Por que pedir por tantas coisas se eu posso pedir por esse tudo? E se eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. E aqueles que têm tudo, eles têm a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Amém? Essa é a paz. Pastor Jolivet vai entrar agora no tanque batismal. Diga amém por isso. Com o Pedro. Quem são aqui os primos do Pedro, amigos do Pedro? Vem cá, vocês já. Enquanto o Pedro entra lá, primos do Pedro. Parece que tem 4 primos do Pedro, alguns amigos. Vem aqui na frente, agora é a sua hora. Primos, amigos do Pedro, que vão entrar. Eu quero, essa aqui é a câmera que está em mim, fechada, faz assim para mim. Essa aqui é a câmera. Eu quero falar agora aqui para os amigos do Pedro, para os pais do Pedro, para os familiares do Pedro. Você hoje vai testemunhar a entrega do Pedro, Dona Valéria. Olha, seu filho descendo as águas batismais, amém? Sabe qual é o maior sonho do Pedro, irmã Valéria? É ver a irmã também entrando no tanque batismal. Só falta você. Mas não faça isso porque o seu marido pediu, não faça isso porque o Pedro pediu, não faça isso por nada nem por ninguém. Mas, irmã Valéria, entregue o seu coração a Jesus. Desça as águas batismais como o Pedro desce hoje. Porque a irmã acredita que Jesus morreu na cruz para te salvar, amém? Dê essa alegria, não só para o Pedro, não para o seu esposo, não só para os seus demais familiares, seus filhos, mas para Jesus que morreu por você para te salvar, amém? Hoje a gente tem alegria aqui. Ô Pedro, querido, Deus seja louvado pela tua vida. Nasceu num berço que o pai é cristão, temente a Deus, adventista. Outros mais familiares, a avó, sempre orando por você. E você hoje está aqui nas águas, no tanque batismal com o pastor Jolivet. Eu não tenho dúvida, mas é porque o Espírito Santo trouxe você. Amém? Ninguém entra no tanque batismal sem luta. Mas ninguém entra no tanque batismal se não for pelo Espírito. Amém? E hoje você tem o privilégio, a bênção de testemunhar. Pedro, você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Sim. Você aceita o ensinamento de que a igreja adventista segue os princípios bíblicos conforme você estudou em sua palavra, sim? Você deseja ser batizado por imersão, como Jesus assim ordenou, para lavar os teus pecados e ressurgir das águas o Pedro de Jesus, sim? Amém? Quantos aqui, membros da igreja do UNIN, apoiam então em receber o Pedro como membro aqui do UNIN? Levante a mão. Amém? Louvado seja Deus. Todos são favoráveis? Digam sim. Sim. Glória a Deus por isso, amém? Pedro, um dia você foi lá no EJC, é isso? E lá no EJC, Pedro, você viu o Espírito Santo trabalhando através do rostinho de toda essa galera aí. Foi ou não foi? Amém? Porque lá você teve um encontro com Jesus. E cada um de vocês, queridos, que são do EJC, o Espírito Santo atuou em você e através de você. E foi lá que o Pedro tomou a decisão. Diga amém por isso. Amém. Continuem sendo instrumentos do Espírito para salvar outros Pedros ali. Amém? Pedro, seguindo agora a ordem de Cristo Jesus, atendendo também o desejo do teu coração, aqui eu, juntamente com o pastor Jolivet, para o perdão dos teus pecados, para você sepultar o velho Pedro, ressurgir o Pedro de Jesus, recebendo o batismo do Espírito Santo, para uma nova vida em Cristo. Nós te batizamos nesse momento, invocando o nome do nosso querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Diga glória a Deus. Amém? Eu tenho um apelo para fazer para você. Eu tenho um apelo para aqueles que já são adventistas do sétimo dia. Quem aqui já é membro batizado? Levante a mão aí. Um apelo para você renovar sua aliança com Deus, pedindo hoje: Senhor, batiza-me com teu Espírito, dá-me o tudo para que eu viva de conformidade com o Senhor e seja um instrumento nas tuas mãos. Amém? Eu tenho um apelo para aqueles que talvez eram adventistas e se afastaram dos caminhos do Senhor. Tem alguém aqui, jovem, não tenha vergonha de erguer a sua mão. Eu faço esse apelo para você em nome de Jesus. Você que talvez adventista, mas se afastou dos caminhos de Jesus. Tem alguém? Levante a mão. Está aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, erguendo a mão ali. Você quer renovar a sua vida com Jesus? Amém? Tem mais alguém aqui, jovem, que ex-adventista, que se distanciou dos caminhos? Erga a sua mão, em nome de Jesus. Erga a sua mão. Tem mais alguém? Lá em cima, aqui embaixo. Tem alguém aqui que não é adventista, ainda batizado nas águas, e está recebendo estudos, está conhecendo a Jesus, como Pedro? Erga a sua mão, quero conhecer você. Onde você está? Você que ainda não é batizado, não tenha vergonha de erguer a sua mão. Lá atrás temos alguém, olhe para ele, olhe para esse jovem lá. Tem mais alguém aqui, nessa coluna do meio aqui, no meio tem mais alguém que ainda não é batizado, estão apontando ali. Oh, maravilha, Deus seja louvado pela sua vida, amém? Tem mais alguém aqui? Aqui também, olha só, temos mais alguém, Deus seja louvado, amém? Tem mais alguém aqui? Não. Vocês que viram essas mãos erguidas, eu quero convidar você agora para trazer esse jovem aqui na frente. Esse jovem ou essa jovem não vai vir sozinho. Vem cá, eu quero orar com você. Venha, traga o seu amigo, sua amiga aqui à frente. Venha, venha sem vergonha. Jesus não teve vergonha de morrer por você na cruz do Calvário. Diga amém por isso. Amém? Venha, traga o seu amigo, traga a sua amiga. Se você é do EJC, tem mais alguém aí do grupo? Traz o seu amigo e sua amiga. Traga ele aqui, nós vamos orar com esse filho, filha de Deus agora. Deus seja louvado pela sua vida, querido. Amém. Papai do céu está chamando vocês, amém? Olha que coisa linda. Ela não é adventista. Não é adventista, amém por isso. Deus seja louvado. Tem mais jovens vindo aí. Amém. Eu quero terminar, nós vamos terminar o culto agora. Ok? E esse vai ser o último momento, vai ser a última oração. Mas eu tenho que orar por esses jovens. Louvado seja Deus pela sua vida, querido. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. Para Jesus, pelo seu Espírito que tem alcançado a vida desses jovens. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Tem mais alguém vindo? Tem mais alguém vindo? Amém. Olha, pais trazendo os filhos. Se você é pequenino, deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Não deixe passar essa oportunidade. Tome a sua decisão por Jesus. Hoje, lembra que nós estudamos? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Coisa linda. Louvado seja Deus por essas jovens que estão vindo à frente. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe por que essas pessoas vêm aqui à frente com vocês? Porque elas amam vocês e querem estar com vocês para a eternidade. Amém? Deus seja louvado pela vida. Duas amigas, uma chegou de cada lado ali. Você vai com a gente. É ou não é? Amém por isso. Posso orar? Tem mais alguém que precisa vir? Não tenha vergonha, venha. Oh, maravilha, temos mais. Louvado seja Deus. Esse é o mover do Espírito, amém? Louvado seja Deus pela sua vida, amém, queridos? Deus seja louvado. E você que quer renovar, fique em pé nesse momento. Sua aliança, entregar o seu coração. Enquanto eu oro, se tiver mais alguém, nós vamos estar todo mundo de olho fechado aqui. Você tinha vergonha de levantar e vir para o meio? Mas nós vamos estar de olhos fechados, mas você vai vir. Amém. Pai trazendo aí, né? A turminha. Deus seja louvado, pastor. Coisa linda, coisa linda. Venha enquanto nós estivermos orando. Porque você não está respondendo para mim. Você está dizendo, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Amém? Eu creio em Ti. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo mover do Teu Espírito essa noite aqui entre nós. Obrigado, Senhor,
porque o Espírito Santo é o substituto de Cristo Jesus que está aqui conosco hoje. É Ele quem toca os corações, é Ele quem sara as feridas, é Ele que nos leva às decisões. Tu és tudo para nós, Senhor. Despede-nos agora, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco. Mas queremos pedir que o Senhor esteja em nós, como Jesus disse para nós pedirmos. Habita em nós pelo Teu Espírito, Senhor. Quero pedir, Pai, por todos os jovens adventistas que se colocam em pé, homens, mulheres, de mais idade, menos idade, crianças, não importa, que renovam sua aliança contigo nesse momento. Mas peço também especialmente por esse que aqui à frente vieram. Pai, que o Teu Espírito esteja sempre trabalhando no coração de todos, para que o dia em que eles entrarem no tanque batismal, como entrou hoje o Pedro, seja o dia em que eles vão encontrar-se com a paz que excede todo entendimento. O dia em que eles vão entregar a vida e selar completamente, eternamente contigo. Peço que o Senhor esteja com eles, Pai, e que esse dia chegue logo. Em nome de Jesus oramos. Amém.